brincando com uma equipe em relação a um quadro de atividades e tal. E eu, sinceramente, acredito que a gente consegue fazer muita coisa para uma equipe e um quadro só fazendo uma análise em relação a como é que um time está se comportando. Então, eu vou começar a montar só uns post-its aqui na brincadeira para montar uma simulação, e aí eu vou começar a brincar com vocês aqui nessas histórias. Então, basicamente aqui eu tenho o que um time está entregando, e basicamente toda sexta-feira eu parava lá para ver o que eles estavam entregando, e aí estava acontecendo isso daqui. Cada linha dessas era uma semana que eu estava acompanhando esse time, e basicamente aconteceu isso daqui. Tá? Beleza. Vocês conseguem me dizer quanto que um time consegue entregar por semana, mais ou menos, esse time aí? 3? Se no backlog tem 30 coisas, quantas semanas faltam para esse time entregar o projeto? Por que eu preciso fazer estimativa? Tá, beleza. Então vamos indo. Tá. Então agora eu vou começar a trazer algumas outras coisas para vocês aqui. Digamos que aqui seja o nosso to-do. Esse aqui vai ser o nosso em andamento. E esse aqui vai ser o nosso done. Show de bola. Simplesinho, né? A gente vai montar um quadro com uma equipe, a grande brincadeira começa com o que tu sabe, né? Esse time entrega coisas, ele tem coisas para fazer e ele faz coisas. Beleza, tá aqui o que a gente sabe. E aí, uma das equipes que eu participei, ele tinha uma estrutura de funcionamento e tava assim o to-do. Tá? Qual que eu pego primeiro? Qual que vocês pegariam primeiro? Não sei, né? Ele pode ser assim, ele pode ser assim. Tem uma política para ser definida aqui, certo? E eu sempre levei isso muito assim com as equipes, né? E hoje de manhã eu tive a comprovação real disso. Assim, eu fui me servir para tomar um suco de laranja. Eu tomo um remédio sempre de manhã e eu tomo com algum suco. Eu abri a geladeira, tinham 2 garrafas de suco de laranja. Eu peguei a mais próxima da saída da porta. Eu tenho 39 anos, eu sempre peguei a garrafa mais perto da saída da porta. E a minha esposa me olhou e falou assim: tinha que ter pego a outra. Por quê? Porque ela está com a data de vencimento, vai vencer antes do que essa primeira. Eu falei: ok, então por que ela não está mais perto da porta? E daí ela me olhou e falou assim: como assim está mais perto da porta? Eu falei: eu sempre pego o suco mais perto da porta, mas tu tem que olhar as datas de validade. Por que eu tenho que pensar para fazer alguma coisa? Por que o fluxo... Aí eu vi que eu estava quase fazendo o papo daqui, né? E aí eu falei para ela assim: cara, eu faço isso desde que eu te conheço. Essa foi a primeira vez que deu problema. Ela me olhou e falou assim: é porque não está escrito o jeito certo de pegar. Daí eu falei: sim! E aí, hoje o Ale Freire me deu um imã de geladeira de Modern Adium. Eu vou botar na geladeira lá. Cola ali sim, um combinado. Daí tem um combinado ali, cara, o suco mais próximo e tal. Então assim, nota, às vezes só o modo de como a gente organiza o fluxo, ele me ajuda a me dar uma visão de como é que as coisas têm que acontecer. Outra coisa, por exemplo, e tem um lance da ressignificação que eu quero comentar com vocês também. Uma outra empresa que eu visitei, eu chegava lá e tinha o nome dos desenvolvedores aqui. E a empresa dizia que fazia isso porque era mais fácil priorizar e já dizer quem que ia trabalhar, para poder alocar as horas das pessoas durante a semana.
Aí vocês vão dizer, não, isso não pode, isso não é ágil, isso não sei o que. Eu falei, calma, beleza. Agora, aí eu comecei a fazer perguntas. Falei, cara, o que impede de alguém que não é o que está ali originalmente fazer a atividade? Não, nada impede. Então, dá pra gente ressignificar aquele nome que está ali como sendo a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto? Ah, pode. Podemos definir isso como uma forma de, né? Ontem teve aqui no TDC um workshop de um assunto chamado Dragon Dreaming. E nesse workshop de Dragon Dreaming, na hora que a gente vai escolher as tarefas de quem vai fazer, ou quem pode fazer, ou coisa parecida, tem umas cores. Então, por exemplo, no Dragon Dreaming, se eu escrever meu nome com a caneta preta num cartão, isso indica que eu não vou fazer aquela atividade, porque eu não tenho disponibilidade para ela, mas vocês podem me perguntar quando precisar de ajuda, porque eu posso ser um ponto de apoio. E tem uma outra cor para indicar que eu tenho disponibilidade e quero fazer, e tem uma cor para indicar não sei fazer e quero aprender. De novo, são políticas. Eu usei as cores para poder criar uma política para indicar quem pode fazer aquela atividade, quem pode ajudar naquela atividade. Então a gente ressignificou, a gente fez a combinação então de que o nome no cartão, ele indica a pessoa que sabe. Nem trouxe o lance das cores, não é esse o caso, porque lá o cara usa uma ferramenta para trabalhar, então não, né? Mas o nome que está ali é o nome de quem vai ajudar a resolver. Se por acaso alguém ficou pronto e está liberado para trabalhar, aí eles vão fazer isso. Só que tem um ponto. Beleza, a gente está fazendo lá as atividades, e aí chegou o Fabiano lá sendo o PO do time, e o Fabiano chega, pô time, tem que fazer essa atividade aqui. Tem que ver isso aí. E aí o time pergunta pro Fabiano, mas Fabiano, a gente definiu que a ordem de execução era de cima para baixo. Não, mas essa aí tem data de validade, essa aí é importante. Aí a gente pode chegar pro nosso PO e pedir para ele, então vamos combinar uma coisa? Que quando tiver data de validade, você escreve a data de validade lá que vai ter, e daí quando a gente olha para o quadro, a gente vai ver, ao contrário. A gente olha para o quadro, eu consigo ver que tem uma coisa estranha ali, parece que tem uma data. Então, pô, esse troço está aqui, por que isso aqui não está aqui? Então, já que tem uma data que pode gerar um risco caso eu não consiga entregar. Então, a gente se ajuda. O grande lance que eu brinco, né, eu vou trazer uma outra situação para vocês. Já entenderam essa daqui, né? Eu vou reusar para não ficar detonando os post-it aqui à toa. Então, assim, imagina essa situação, o time está trabalhando, e aí, digamos que seja isso aqui que está acontecendo, e eu digo para vocês o seguinte, o time de desenvolvimento tem 3 pessoas. Oi. Então, errado, né? Como é que pode o time de desenvolvimento ter 3 pessoas e tem 5 coisas em andamento? Não pode estar assim. E daí eu posso começar a questionar as pessoas, mas o que está acontecendo? Não, aqui, essa daqui, então eu mandei lá para uma pessoa e aí eu estou esperando o retorno dela. Você não está fazendo essa atividade, ela está causando um desperdício de espera. Então a gente poderia ter alguma outra forma de marcar, sei lá, digamos que, vou usar o azul aqui, digamos que a gente faça sei lá, um triângulo. O triângulo marca que a atividade está esperando alguma coisa, está bloqueada por algum motivo, não sei. Algumas equipes optam por colocar um post-itzinho menor por cima, se usam esse conceito. Se você usa a ferramenta, você pode usar algum tipo de tag para fazer isso. Alguns times optam por criar uma outra etapa, né? Aí eu vou lá e crio uma etapa, o que pode ser essa etapa? Verificação. Verificação, vou botar um... Wait, block. Wait, pronto, cabe aqui. Ó. Criei uma outra etapa aqui, né, de wait. Aí, magicamente, as coisas começam a brotar para cá. Aí a gente diz, não, time, a gente precisa começar a operar diferente. Quem sabe a gente cria uma estrutura para não deixar as coisas acumularem ali, a gente está constantemente olhando. Quem sabe a gente cria um gargalo. Aí pode começar o conceito do WIP. Né? Quanto que eu tenho de trabalho em andamento, eu vou bloquear ele. Então, de repente, eu posso definir que, sei lá, o nosso time tem 3 pessoas, vamos dizer que pode ter no máximo 3 coisas em wait, pode ser?
Por que pode ser? Porque eu não sei, cara. Vamos testar, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que o sistema se comporta depois que eu boto esse limite nele. E aí, de repente, bom, cara, tem 3, a gente tem que resolver esse troço aqui. Não é assim, parou o sistema lá, né? Não, cara, é um quadro físico. A gente só está olhando que ele está violando aqui uma política que a gente estabeleceu. Mas aí entra no lance. Digamos que alguém trabalhou aqui numa atividade e ela ficou pronta. Né? O Maurício ali terminou uma atividade. O que o Maurício faz agora? Em algumas empresas que eu atuo, o Maurício vai lá e pega a próxima. Não pegou a primeira que era mais importante, pegou o que ele sabia. E a gente constantemente acaba fazendo esse tipo de coisa dentro das empresas. E eu posso definir uma política também. Se você terminou uma atividade, sua primeira reação vai ser olhar o que está em espera, de cima para baixo, que são as mais importantes. Se nenhuma dessas você conseguiu atuar e resolver, você vai no que está em andamento, também olha todas elas que estão ali. E caso você não consiga trabalhar nenhuma delas, você de repente pode puxar a próxima. E quando for puxar a próxima, presta atenção nos sinais ali, de repente uma data de validade e tal, alguma coisa de vencimento que a gente tem que estar cuidando. Então, isso são coisas que podem ir rolando. Aí depois a gente vai descobrir numa retrospectiva que esse cara aqui que ficou, esse cartão aqui que ficou em espera, na verdade ele mal estava definido como é que ele ia operar. Pô, e daí como é que a gente resolve isso? Tipo, a galera não tinha informação suficiente para ter começado a atividade. Daí ele entrou fazendo e puf, foi para lá porque faltava informação. Como é que a gente resolve isso? Ready. Definition of ready. O cartão está preparado para ser movimentado ou não? Ele não poderia ter saído do to-do. Mas como é que funciona isso daqui, Daniel? Como é que eu vou sinalizar que tem o to-do? Talvez eu precise ter uma etapa anterior para garantir que minimamente eu tenho as informações que eu preciso para poder operar adiante. Será que a gente consegue dizer não? Sim. Vocês conseguem dizer não? Vocês conseguem manter o time de vocês sem fazer nada? Ou vocês têm que manter o time ocupado? Hã? Vamos lá, sinceridade. A gente pode alocar as pessoas isso, né? para o anterior. Poder pode. Pode fazer um monte de coisa. Só que normalmente a gente não tem a opção de não manter o time ocupado. E a gente acaba aceitando começar coisas que não poderiam estar sendo iniciadas ainda. E aí eu culpo as pessoas por datas de entregas que elas não conseguem atingir, por coisas que elas não tinham a menor noção de onde é que elas estavam pisando. A gente culpa, a gente cria esse processo. TI não entrega. Só que TI aceitou iniciar coisas que não estavam preparadas para serem iniciadas ainda. Essa é a loucura que a gente vive. E sabe qual é o grande problema? Que a gente acaba não enxergando isso daqui? Porque a gente pega lá o board do Henrik Nieberg, lá do livrinho lá da Infoque lá e tudo mais, que é copiar aquele quadrinho igual lá, cheio de áreas de espera, cheio de coisas e tal. E todo o time, quando começar um quadro, começar um Kanban, deveria começar exatamente com o to-do, do and done, que não é um Kanban ainda, porque ele não tem políticas, nem limites, nem todas as estruturas que tem. E ao longo do tempo, conforme ele vai trabalhando nesse processo, ele vai criando essas políticas, ele vai saboreando o processo. A primeira coisa que eu aprendi com o Guilherme Lacerda, que a gente se conheceu, era que as disciplinas do Extreme Programming eram para ser saboreadas. Tinha que estar vivendo cada uma delas, vendo qual é a próxima que tu vai colocar no jogo, qual é a próxima que eu tenho que trazer para cá. Um fluxo é a mesma coisa. Eu vou começar a entender o que está acontecendo aqui. Ah, Daniel, mas olha só, cara, tem um tipo de atividade nossa que quando aparece a gente tem que trabalhar. Opa! Então, quem sabe a gente não pega lá do sistema Toyota de produção um conceito chamado classes de serviço. E a gente cria linhas diferentes de atuação no nosso quadro, onde de repente eu posso ter uma outra estrutura aqui. Imagina que isso aqui é um outro cara. E a gente pode ter uma política que, se alguma coisa aparece aqui embaixo, ela ganha prioridade sobre as coisas que estão em cima. E aí deixou de ter a urgência.
Né? Ah, eu tenho que mudar isso aqui. Não, não tem que mudar nada. É só tu colocar alguma coisa aqui. Se o que entra aqui é mais importante do que o resto, eu vou dar o foco no que está aqui. E o que está aqui, Daniel? Espera. Eu já estava esperando. E o que está aqui, Daniel? Talvez possa acontecer que uma pessoa tenha que movimentar um cartão para cá, para poder começar a puxar essa atividade aqui. E aí imagina, né, o Alessandro chegou daí nessa correria toda, estava no TDC, voltou para a empresa, né? Só que ele voltou, ele resolveu pegar umas horas das 7 às 9 da noite. Então ele chegou na empresa e não tinha ninguém lá. E aí eu comento com vocês o seguinte, ó, direto eu chego nas empresas e não se documenta por que um cartão entrou em bloqueio. O Alessandro teria capacidade de resolver 3 dessas aqui. Só que a pessoa não deixou o que ela tentou fazer, até onde ela travou. E pior que isso, na cabeça dela, ela está esperando segunda-feira para quando ela vê o Alessandro na diária, para dizer que precisa dele. A diária é o teu último momento responsável para ajudar ou pedir ajuda. Tu deveria estar tendo canais de conversa de algum jeito para sinalizar que tu precisa de ajuda naquele assunto. Então, se nesse cartão aqui o Alessandro pudesse ajudar a resolver, ele está no TDC, bom para ele. Só que eu vou comentar nesse cartão aqui, @Alessandro não sei o que lá, cara, assim que você puder, estou em dúvida em tal situação, você consegue me ajudar? E quando ele chegar lá e ele tiver meia hora disponível, 1 hora disponível e ninguém está online, ainda assim ele consegue chegar no quadro e saber aonde ele consegue ser útil. Tem comentário para mim nesses 2 cartões. Ele vai pegar o de cima, porque pela ordem de priorização ele é mais importante que o de baixo. Então assim, galera, o que eu trouxe aqui para vocês hoje nessa discussão começa simples. Se estiver querendo botar regra demais nas coisas e não vive os problemas, deixa o problema aparecer primeiro, sacou? Esse é o que eu queria trazer de mensagem para vocês aqui. Beleza? Valeu! Perguntas de alguém aí? Vamos tocar. Vai? Ah, sim. Pessoal, perguntas? Fala aí, Daniel. E aí? Cara, então, trabalho em uma empresa, 120 anos. Realmente, o modo, até como você colocou aí, eu não sei. Mas, qual a tua experiência em grandes empresas, em grandes corporações? Porque, por exemplo, a questão até do cara, se não está pronto, não entra na esteira. E é muito difícil tu botar essa opinião para o PO que não está integrado naquele período. Fala um pouco sobre isso, só para mais uma ideia mesmo de qual é a tua percepção em relação a isso. Cara, eu trabalhei para Dell, treinei HP, trabalhei para governo. Tem gente com ego inflado em tudo que é lugar. Tu vai encontrar gente que não está preocupado com o todo, está preocupado com o seu. As pessoas fazem realmente parte de um time. Porque eu já ouvi frases do tipo, isso não é problema meu, isso é problema seu. Isso não é um time. E as 2 pessoas na mesma empresa. Que droga é essa, cara? Então assim, a gente tá no mesmo lugar ou não tá no mesmo lugar? É uma guerra ou não é uma guerra? Porque se é guerra, eu boto um IP de 1 ali e vamos ver o que acontece. Ah, vai estourar. Esses dias disseram lá, né? Vou chamar o Daniel aqui pra ver. O pessoal respondeu assim, você quer que ele code junto? O que você quer? Ou a gente está te dizendo o que a gente consegue fazer e tem muita chance de você ligar para ele e reclamar e ele vai dizer, eles te disseram o que eles estavam fazendo? Disseram.
Então eles estão fazendo. Agora, o que que o PO, esse aí que está reclamando da vida, ele pode fazer? Eu dou liberdade para ele. É só trocar. Se o que você está reclamando que não tem é mais importante do que está sendo feito, troca, levanta ali e passa para cima. Ah, mas aí vai impactar outros POs. Então, conversa com os outros POs, se o que você está tratando é mais relevante. Na época da Dell, quem que trabalhou comigo na Dell aí? Aqui, ó, que mais? Dioguinho lá também, Diogo, Elias e tal, galera, do Elias está na outra sala. Mas a gente passava por situações, às vezes, que nós, lembra disso? Tinha 4 caras diferentes de negócio, né? E nós tínhamos reunião terças e quintas agendadas, onde a gente sincronizava as opiniões dessas pessoas, trabalhando para que o nosso backlog ficasse melhor ordenado para atender o impacto das 4 regiões e tal que a gente tem, de um mundo inteiro, vamos chamar assim, nesse produto. E nós fazíamos a facilitação desse trabalho lá com eles, né? E se deixasse acontecer, tinha um PO lá que mandava em tudo. A gente ajudava as outras pessoas de negócio a criar business cases para que o business delas fizesse sentido globalmente. E aí aquelas coisas acabavam ganhando uma prioridade e tal. Mas assim, tem um trabalho de responsabilidade, e eu vou dizer assim, hoje na Zenvia, por exemplo, o André está acompanhando isso, o Ada está acompanhando isso também. Cara, a gente está vindo daqui para fora. Então o que eu peguei? Eu peguei tudo que estava lá aguardando ficar pronto, tudo que estava em andamento, começamos a criar política de trás para frente. Eu quero dar valor para o cliente. Isso aqui não está me deixando dar valor para o cliente. Então a gente começou a criar políticas de trás para frente. A gente chegou lá no To-Do, e aí finalmente, depois de 1 ano e meio quase, 1 ano e meio, menos de 1 ano, vai. A gente começou a dar foco nisso. Mas eu consegui ter um board de discovery agora. Onde eu não sou cobrado por data, eu sou cobrado por aprendizado. Eu estou constantemente revisitando os aprendizados e tendo ter o mínimo de WIP, né? Eu posso ter mínimo e máximo do que eu quero trabalhar, para que o mínimo que o time tenha para poder puxar. E eu tenho plano B e plano C. Caso o time não tenha o que puxar, o que o time faz? Porque eu não quero manter o time ocupado, eu não quero fazer coisa que eu não preciso. Quem já fez coisa que não precisava ter feito? Por que a gente quer continuar fazendo isso, cara? Entendeu? Então, não importa a empresa, o problema são essas pessoas que estão lá. Quer resolver? Tu aceitaria ser demitido, caso tu não conseguisse? Entendeu? Tu botaria à prova o teu trabalho pra tua honra em relação do tipo, cara, eu tô fazendo um troço que eu não acredito mais, entendeu? Por que eu tô aqui, cara? Então, às vezes tem esse lance também, entendeu? O quanto de consciência que tu vai ganhando, e tem um ponto que essa consciência não te permite mais ficar onde tu tá. E aí já era. Então a gente tem esse lance assim que é tá aceitando estar em lugares ou não. E o lance de 120 anos, 10 anos e tal, cara, dependendo do business que tu trabalha, tem tanta startup vindo aí que talvez esse business 120 anos ou 150 anos não dure mais 2. Então é uma escolha que, quando eu brinco assim, por que as empresas vão mudar, e se fala de transformação digital, e eu fiz um texto com o Jonathan Moura, falando assim, cara, não esquece das pessoas. Porque a transformação não é digital, ela é cultural. E as empresas vão fazer essa mudança não porque elas precisam, é por sobrevivência. E algumas empresas já se ligaram. E as outras vão começar a se ligar quando começar a perder gente, dinheiro, faturamento, etc. e tal. E o troço foi colocado à prova, colocado em risco. Só que talvez seja tarde demais. Então, se vocês estão lá dentro dessas empresas que estão prestes a morrer daqui a 5 anos, 3 anos e tal, o tempo que for, cara, se vocês estão vendo, vocês são parte do problema agora. Foi mal avisar isso para vocês, mas vocês têm que ajudar a resolver. Então, mas tem uma pessoa que está impactando, junta de galera e vai no cara de cima. A gente juntou de galera e lá e resolveu a situação que a gente estava de saco cheio. Meu, se tu não resolver esse troço aqui, tem 6 malucos aqui que tu vai perder. Aí resolveu não. Tá impactando. Estamos sofrendo aqui. Tá ruim. Para fechar, quando o Fabiano fala ali de ser resiliente, eu já falei isso em outros anos e tal, mas a dica é ser vulnerável, cara. A dica é ser vulnerável, não é ser resiliente. Seja transparente. Joga junto. Depois a gente fala. Pois é, Daniel, a gente vai ter que cortar. Eu falei para ele, o Daniel é hiper mega acessível, conversa com o Daniel ali, que eu tenho certeza que ele vai responder. Beleza?
Valeu? Uma salva de palmas.